contar para vocês o que é traço de caráter e como isso se relaciona no nosso dia a dia de hoje em dia, tá bom? Vamos lá. Traço de caráter é o mecanismo de defesa que o nosso cérebro criou para que a gente conseguisse ter alguns comportamentos para nos defender de algo que estava acontecendo com a gente naquele momento. Que momento é esse? O momento que é formado esses traços de caráter é do zero, ou seja, de quando a gente está dentro do útero da nossa mãe, até mais ou menos 5, 7 anos de idade. Então, esse é o momento que vai acontecendo algumas experiências e o nosso cérebro vai criando alguns mecanismos de defesa, alguns comportamentos que ele percebe que deu certo e ele conseguiu se livrar daquela dor que ele sentiu. Então, vamos lá, bem rapidinho para vocês entenderem. O esquizoide, que é o nosso primeiro traço de caráter a ser desenvolvido, ele começa a ser desenvolvido dentro do útero da mãe e vai até mais ou menos até 10 dias depois que nasce. Mas, de uma maneira bem rápida, só para você entender, ele dentro do útero, ele acredita que o mundo dele é aquele útero. Se alguma coisa acontece, vamos supor que ele se mexe, eu me mexi, e a minha mãe ficou tensa por algum motivo, seja porque se assustou ou até veio alguma preocupação que não tinha nada a ver com aquela gravidez. Mas toda vez que a mãe tem algum tipo de preocupação, todo o sangue que está naquele útero vai para outra parte do corpo. E a partir do momento que isso acontece, aquele útero começa a se contrair e ficar frio. Ou seja, aquele útero não está mais tão confortável e gostosinho como estava antes. O que aquele bebezinho interpreta? Ele interpreta que o mundo dele tá rejeitando ele. Então, se eu não me mexer, se eu ficar quietinho só no meu mundo da imaginação, não tem como esse mundo me rejeitar. Então, ele tem essa sensação. Vou ficar no meu mundo da imaginação, ou seja, no meu cérebro, porque aí eu não me mexo e meu mundo não me rejeita. Então, basicamente, essa é a dor do traço de esquizoides, né? Quando a gente fala de oralidade, a gente fala que é aquele bebezinho que já está sendo amamentado, que já tem ali, já conhece a mamãe, já conhece um pouco do mundo. E ele começa a perceber, vou colocar uma outra hipótese, que ele está dentro do berço e se ele chorar, alguém vem atender ele e socorrer para saber o que está acontecendo. Mas ele percebe que quanto mais gente tem próximo a ele, mais fácil a necessidade dele ser atendido. Ou quanto mais ele chora, quanto mais ele se comunica, mais esse bebê vai ser atendido. E muitas das vezes a mamãe acaba entendendo que ele quer mamar, né? Então ele mama bastante, começa a perceber que todos os problemas dele podem ser resolvidos pela boca, ou seja, comendo. Já estão se ligando aí o que pode acontecer na vida adulta? E quando a gente fala do psico, que é o nosso terceiro traço, ele é aquele bebê que já começou a se movimentar, já sabe engatinhar e está conhecendo o mundo. E ele começa a perceber que quando ele faz uma gracinha, a mãe dele fala, ai, que bebê fofo, e é super legal com ele. Mas quando ele faz alguma coisa que teoricamente está errada, a mãe dele já começa, não pode. Ou seja, qual que é a sensação dele? É que ele está sendo manipulado. Não no contexto que a gente conhece, negativo dessa palavra, mas no contexto de se eu agrado as pessoas me agradam de volta. E assim sucessivamente. Então, esse bebê cresce acreditando que ele só é amado se ele der algo para aquela pessoa. Então, tem o medo da manipulação. Então, formamos o nosso terceiro traço. O quarto traço é o traço do masoca. O masoca, ele já começa a ter aí muito mais mobilidade, já sabe andar, já sabe subir uma escada, ele até já começa a ser desfraldado. E se esse bebê, por algum motivo, faz as necessidades dele na roupa e é repreendido, ou ele fala algum sentimento, alguma palavra que ele está aprendendo e ele é repreendido, ele se sente humilhado. E o que ele começa a pensar? Que quando ele mostra para o mundo as coisas que vêm dele, ele é humilhado. Então ele começa a guardar para si e tentar deixar dentro de si aquilo que pode humilhá-lo na sociedade. Tá conseguindo linkar uma coisa a outra ou perceber algum disso em você? E nosso quinto e último traço é o rígido. O rígido é formado mais ou menos 5, 6, 7 anos ali, quando ele já tá percebendo a sociedade como pares, a mamãe tem o papai, a vovó tem o vovô, ele tá começando a perceber também que se ele for melhor do que os outros, ele consegue ganhar daquilo.
O rígido, ele acaba tendo ali uma fascinação pelo sexo oposto, pelo papai, se for a menina, e pela mamãe, se for o menino. E com quem que ele está disputando? Normalmente, ele vai disputar a atenção do pai com a mãe, se for, né, uma menina, e vai disputar a atenção da mãe com o pai, se for um menino. E ele começa a ter a sensação de eu preciso ser o melhor para ganhar a todo momento, porque se eu for o melhor, eu não vou ser trocado, eu não vou ser traído, eu não vou ser excluído. Então, cresce-se pessoas com a necessidade de perfeição, com medo de ser trocados, excluídos ou traídos. Então, mais ou menos é isso, de uma maneira bem prática e rápida para vocês entenderem. Depois vou fazer um vídeo de uma maneira mais detalhada de cada traço, para ficar muito mais fácil vocês entenderem. Mas eu acho que já deu para linkar. E me conta aqui embaixo, você se identifica com algum? Tem essa dor em algum momento? Ou já teve essa dor? Me conta aqui, tá bom? Gente, obrigada. Beijo. Tinha muito tempo que eu não vim aqui falar com vocês, mas eu vou tentar que isso pare de eu sumir do nada e eu consiga trazer mais conteúdo, tá bem? Tchau, tchau!